João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Jesus estava falando ali sobre ele ser o pão da vida, sobre o pão que desceu do céu, diferente do pão que o Senhor ele enviou para o deserto, diferente daquele pão que Moisés, recebeu da palavra do Senhor, da parte do Senhor, aquele maná que descia todas as manhãs no arraial de Israel. Muito diferente. Jesus estava falando que ele era o pão vivo que alimentava a alma. E aquela palavra ali era uma palavra muito dura, porque confrontava muito, principalmente os eruditos da época, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que tinham um conhecimento mais profundo da letra. E aquela palavra ali era uma palavra muito dura. Nós vamos continuar a leitura. Mas é importante nós frisarmos e nós contextualizar essa palavra, que é muito parecido com aquilo que nós vivemos hoje. Muitas pessoas que não têm nem mesmo uma intimidade com Deus, têm conhecimentos absurdos da palavra. Muitas pessoas que não têm intimidade, mas têm conhecimento das Escrituras. Conhece e sabe até formar e montar um bom esboço, Tem oratória, tem dicção, pessoas que têm facilidade, para falar, para interagir. Hoje, mais do que nunca, a internet, os meios aí de comunicação facilitam e muito a vida das pessoas a buscarem tal conhecimento. Mas quando é apenas e meramente conhecimento, isso não dura muito tempo. A palavra de Deus, a Bíblia, se nós lermos a Bíblia, e nós simplesmente lermos a Bíblia, mas nós não temos intimidade com o Senhor, vai ser apenas mais um livro que nós estamos lendo. Se nós não crermos que Deus abriu o mar vermelho, vai ser apenas mais um livro. Se nós nos atermos a alguns conhecimentos, algumas teorias, nós estaremos apenas lendo um livro. Eu lembro de uma história de uma menina numa universidade, onde estava se falando e questionando, estava sendo questionado justamente sobre o mar vermelho. Porque o mar, na verdade, não se abriu, porque naquela região, periodicamente, há um banco de areia que sobe no mar, e as pessoas conseguem passar tranquilo por aquele momento. Então, as pessoas tentam tirar o contexto bíblico para dar base às suas teorias. Mas aquela menina ali, quando nós somos cheios de Deus, quando nós defendemos o Evangelho, nós defendemos a causa de Deus, do reino de Deus, nós ficamos querendo resolver aquilo. E aquela menina, ela se levantou e ela falou: glória a Deus, no meio do auditório cheio, glória a Deus. E aí aquelas pessoas ali, os eruditos, olha, nós acabamos de falar aqui, nós comprovamos, teoricamente, que existe um banco de areia, que as pessoas poderiam passar ali sem se molhar. Aí a menina fala: olha, eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque carros e cavaleiros de Faraó se afogaram em alguns centímetros de água. Então, ela estava ali defendendo, porque a fé dela era tão grande, porque ela tinha certeza que as Escrituras eram reais para ela. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos essa alegria, esse envolvimento com a palavra, nós nos alegramos, nós nos enchemos. Quem aqui já passou, já leu um provérbio, ou um salmos, ou alguma passagem bíblica e chorou, porque ficou maravilhado, simplesmente chorou, porque aquilo ali encheu, porque não era apenas uma letra,
era algo que estava enchendo a sua vida. Mas naquele contexto ali, aqueles homens estavam cheios da palavra, da letra, não da palavra viva, mas estavam cheios, né, de ensinamentos, estavam cheios da religiosidade, mas não perceberam a revelação encarnada por Jesus Cristo que estava ali. Eles não reconheceram o verbo vivo que se fez carne e estava ali, presente. Para eles, aquela palavra era muito dura. Quando nós não damos liberdade à palavra de Deus, quando nós não damos abertura àquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações, tudo é muito duro. Era muito mais fácil para aqueles homens, Jesus ele viesse com um contexto relacionado a Moisés. Olha, Moisés, o pão verdadeiro é aquele mesmo, é um milagre de Deus, foi aquele pão. Era muito mais fácil que se Jesus ele fosse um rei que viesse e reinasse e guerreasse realmente pelo povo de forma física, que fosse à frente da batalha como o rei ia. Continuando o versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Você percebe que Jesus ele queria levá-los a ter uma intimidade maior com ele. Jesus ele estava contextualizando, falando um pouco sobre ele ser o pão vivo que desceu do céu, mas a intenção de Jesus era que eles tivessem uma visão maior, mais abrangente do reino. A intenção de Jesus era levar aqueles discípulos a verdadeiramente ver Jesus subindo aos céus. No versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem retirar-se? Simão, ele responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12? Mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque esse, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Você pode orar a Deus comigo? Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque essa palavra nos enche, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque essa palavra, ó Deus, mesmo, ó Deus, sendo em alguns momentos, meu Pai, que vem de contra aquilo que nós entendemos, que vem confrontar a nossa vida, ela sempre nos enche, ó Deus. Ela sempre nos favorece, enche o nosso coração, a nossa mente, nos purifica. E nessa manhã, ó Deus, nós queremos, ó Deus, ser mais uma vez cheios, ó Deus, da Sua palavra. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, porque sem a Sua direção, meu Pai, a Sua luz, sem a Tua presença, nada podemos fazer.
Não permita, ó Deus, que, meu Pai, o pregador, meu Pai, atrapalhe os seus planos, ó Deus, por essa manhã. Meu Pai, que nós possamos ser cheios da Tua presença. Fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Não apenas uma palavra automática, né? A resposta de Pedro não foi apenas uma palavra automática. A palavra de Pedro era uma declaração de amor, de admiração, de fidelidade. É de quem estava determinado a seguir a Jesus. Eram tantos outros discípulos que estavam ali com Jesus. Nós conhecemos, existiram vários discípulos na época em que Jesus ele enviou alguns, enviou em duplas de 35, 70 discípulos, enviou 2 para cada canto. Muitos discípulos seguiam a Jesus, além dos 70, existiam outras pessoas que seguiam Jesus. Existiam outras mulheres também que eram discípulos de Jesus. Existiam pessoas que estavam ali querendo e sedentas. Se você for ler o contexto, você vai ver que Jesus, nesse mesmo versículo, lá no início, você vai ver que Jesus, ele olha a multidão, vê que a multidão está fadigada, com fome, e ele chama Tiago ali e pergunta a Tiago o que eles têm para dar para aquela multidão. Olha, nós não temos nada, o que nós temos não dá para... André, ele pergunta para André, o que você tem? E o André, ele responde, Senhor, o dinheiro que nós temos aqui agora não dá para a multidão. O que é isso para a multidão? Não dá. Jesus, ele sabia, ele só estava querendo testá-los. Né? Jesus ele só queria saber qual era o posicionamento deles. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele toma o pão, toma o peixe, você conhece. Há aquela multiplicação de pães e peixes e ele alimenta uma multidão. E logo depois, Jesus, ele sai, os discípulos, ele saem num barco à frente, Jesus, ele encontra com os discípulos, ele vem andando sobre o mar, porque o mar estava revolto ali, os discípulos, mais uma vez, eles veem o milagre, mais um milagre que Jesus estava realizando, e mostrando para ele que ele é Deus em todos os momentos. E a Bíblia nos fala que aquela multidão que ficou lá, ficou incomodada porque queriam seguir a Jesus, eles queriam saber aonde Jesus estava. E a Bíblia nos fala que Jesus ele vai para Cafarnaum, aquela multidão percorre, né, só para os irmãos terem uma ideia, somente a travessia ali do lugar onde eles estavam ali, num barco, foi aproximadamente uns 10 quilômetros. E aquela multidão não atravessou o mar, né, mas teve que dar uma volta para chegar até aquele lugar, porque a multidão realmente estava sedenta. Elas queriam, era uma novidade, era algo novo, Jesus estava trazendo algo novo. A palavra de vida eterna, a palavra do Evangelho, até aquele momento, não existia. As palavras de Jesus, através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, falando sobre o reino de Deus, era novidade. E aquelas pessoas queriam seguir. E elas foram lá, né, caminharam, fizeram uma boa caminhada e encontraram Jesus lá na outra margem. A multidão era tanta que Jesus ficou no barco, a multidão ouvindo a Jesus. Sempre no meio da multidão existe todo tipo de pessoa, né? Pessoas. Ali no meio também estavam os doutores da lei, tantas outras pessoas. Mas o fato é que Jesus ele começou a falar, né, sobre o tipo de pão que eles estavam buscando. Vocês estão buscando o pão que perece. Aquele pão, esse pão eu posso até dar para vocês, mas vocês vão sair daqui e vão continuar com fome. Enquanto vocês não entenderem que o pão verdadeiro sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês vão continuar com fome. Jesus, ele contextualizando e falando, trazendo a mensagem para aquela multidão, para os discípulos que estavam ali. E quando ele toca
na história de Israel, na história, né, que era uma história até aquele momento santa, ninguém ousava tirar aquela história, o segmento, né, o entendimento do que eles até aquele momento verdadeiramente entendiam. Jesus ele vem com outro ensinamento dizendo que aquele pão ele foi necessário. Quem estava aqui no domingo passado, à noite? O pastor ele falou sobre isso, né? Aquele pão era um pão para o momento, mas o povo, na verdade, estavam para seguir, para entrar na terra prometida. Era um momento que eles viveram, mas agora o povo viveria um novo momento, era um outro local, precisava deixar o pão do deserto de lado e viver aquele novo momento. E Jesus estava trazendo justamente para eles uma novidade que saciaria a sede e a fome deles. Lembra quando estava Jesus ali, né, naquele poço, aquela mulher chega até Jesus, olha, se eu lhe der a água, né, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Era algo novo. Mas aquela palavra foi uma palavra muito dura. E diante de uma palavra muito dura, né, recebida por aquele povo, alguns decidiram sair. Decidiram não seguir mais. Decidiram não mais acompanhar Jesus. Jesus ele chama os 12 de lado, né, para o canto e pergunta: vocês também querem ir com eles? E Pedro, como nós lemos, ele fala: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, Pedro, quando ele fala isso, ele fala algo que vem de dentro. Pedro, quando ele fala isso, ele fala de algo que ele entendeu de uma maneira mais profunda. Pedro, ele está falando, né, ele esboça aquela resposta, mas era uma resposta, né, de decisão. Porque uns decidiram voltar atrás, uns decidiram ficar com seu próprio entendimento, seu próprio conceito. Mas Pedro decidiu seguir a Jesus. Pedro decidiu seguir a Jesus. Só tu tens a palavra de vida eterna. Essa palavra, essa pergunta, para quem iremos nós, ela nos faz, nos leva ao entendimento de que realmente existe só dois caminhos. O caminho para a vida eterna é um só, mas existem dois caminhos que você pode decidir. Sempre vai existir dois caminhos. Existem dois caminhos, existem duas decisões. E a gente entende que tudo na vida existem duas escolhas. Não existe possibilidade, né? Ou você é homem, ou você é mulher, ou é menino, ou é menina. Fora disso, não existe, não tem como você colocar um meio termo. Não existe. Ou você escolhe a vida ou a morte. Ou você escolhe estar com Jesus, ou estar com o diabo. Ou você escolhe a bênção ou a maldição. Ou você escolhe conhecer a Jesus, ou você escolhe não conhecer a Jesus. Ou você escolhe caminhar do lado dele, ou você escolhe caminhar longe dele. Não existe outra possibilidade. Ou você segue, ou você deixa de seguir. Ou você é santo, ou você é profano. Ou você é fiel, ou você é infiel. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você escolhe ser liberto, ou você ficará encarcerado a vida inteira. Jesus ele vira para os discípulos: querem vós ir também? Existe uma trama do inferno muito grande nos nossos dias. Existe algo que traz um incômodo muito grande nos nossos dias. O diabo, ele tem várias estratégias para tentar nos tirar da presença de Deus.
Nós falamos aqui, em outra ocasião, sobre a serpente lá com Eva. É traiçoeira, é sutil. E às vezes nós não percebemos, e quando nós vamos nos dar conta, nós já estamos comendo, né, o fruto que não é para comer. Só existe dois caminhos, não existe outro. E para que nós estejamos inseridos nesse caminho, é um caminho difícil, é um caminho de guerra, é um caminho de muitas lutas, é um caminho de decisões diárias que nós precisamos tomar. É um caminho doloroso muitas vezes, mas é um caminho de decisão. Para onde vocês vão? Para onde eu vou? Para onde nós estamos olhando? Para Moisés ou para Jesus? Moisés, ele teve um momento lindo. Ele foi usado tremendamente por Deus. Por meio dele, Deus ele fez grandes milagres. Mas Moisés não era Deus. Moisés, através da palavra, trouxe o pão. Mas Deus, ele traz a sua própria vida para se entregar em favor da minha e da sua vida. Para onde nós iremos? Dentro dessas expectativas que nós temos de vida, dentro desse direcionamento que nós temos, do contexto do Evangelho, nós precisamos entender algumas coisas, e uma delas é saber entrar em algumas guerras. Numa guerra, nós enfrentamos grandes desafios, mas as escolhas que nós fazemos dentro da guerra vão definir se nós seremos vitoriosos ou nós enfrentaremos uma grande derrota. Melhores estratégias levam soldados a grandes conquistas. Qual o tipo de estratégias que nós estamos adotando na nossa vida para que nós possamos vencer todas as batalhas? Eu queria ler aqui um pequeno textozinho do autor lá do livro Arte da Guerra. Eu acho que é muito interessante. Ele diz assim: faça com que o seu adversário veja como o extraordinário é o ordinário é o extraordinário. Isso o induzirá a se posicionar, revelando sua estratégia. Uma vez que ela pareça e concentre seus esforços contra ele, com a sua estratégia, não estará evidente, como a sua estratégia não estará evidente, ou seja, não estará, o adversário não estará visualizando, não conseguirá entender, não estará dentro daquele contexto, é isso que ele está dizendo, o adversário ficará confuso e dispensará as suas forças. Então, se nós temos estratégias em Deus, a Bíblia já nos fala que se nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. Se nós buscamos as estratégias de Deus, nós encontramos forças, nós encontramos maneiras para nós enfrentarmos e sermos vencedores. Mas dentro das escolhas que nós precisamos fazer, nós precisamos entender que a estratégia dentro de uma batalha, ela é importante. Ela é importante. Qualquer guerra, né, que se preze aí, né, nós temos uma guerra muito recente aí, né, que está acontecendo entre, né, a Rússia ali. Você percebe que existe pessoas ali, né, trabalhando com estratégias. Nós temos pessoas na Bíblia que foram pessoas extremamente estratégicos em suas batalhas. Temos Davi, nós temos Josué, pessoas que enfrentaram as batalhas, mas criaram estratégias. Mas o mais interessante nas estratégias desses homens de Deus é que as suas estratégias estavam pautadas na palavra de Deus. Josué, quando ele vai entrar para tomar Jericó, ele tem uma estratégia, mas qual é a estratégia dele? É uma estratégia que ele mesmo elaborou, olha, vamos seguir por aqui, não.
existia um plano de Deus, né, que foi colocado à mesa, e Josué falou assim, olha, eu vou seguir a estratégia de Deus. E ele prepara toda aquela estratégia, né, o momento, claro, tudo com aquilo que o Senhor está revelando a ele, e ele vai para a batalha. Quando ele vai para a batalha, vocês conhecem, ele circula ali a cidade 7 vezes, depois mais 7 vezes na última volta. É uma estratégia que foi dada por Deus. E a Bíblia nos fala que as muralhas vieram ao chão. Nós enfrentamos, gente, muitas batalhas. Nós enfrentamos muitas batalhas. As batalhas que são visíveis aos nossos olhos, as batalhas que estão ali, né, diante de nós, é muito fácil de você perceber. É muito fácil, olha, aqui eu não consigo ir, porque os seus olhos estão vendo. Mas existem batalhas, e a gente não pode esquecer que as estratégias de Deus, elas são infalíveis. O diabo não pode contra as estratégias de Deus. Mas o diabo também tem as suas estratégias. Ele tem as suas estratégias. Todas as guerras que Israel enfrentou, o povo, ele sabia quais eram as fragilidades do povo de Israel, né? Aqueles que estavam guerreando contra Israel sabiam quais eram as fragilidades. E os reis daquela época, eles iriam lá e pegavam os pontos frágeis de Israel. O diabo, ele sabe qual é o seu ponto frágil, ele sabe, ele olha, ele conhece. Mas se você estiver pautado na palavra de Deus, ele não pode contra a sua vida. Seja qual for a batalha que você for enfrentar, ou você esteja enfrentando nesse momento, ele não pode contra você. Mas nós precisamos estar inseridos em um projeto dado por Deus. Nós precisamos estar inseridos na palavra de Deus. As estratégias de Deus, ou melhor dizendo, todas as vezes que Deus ele nos confronta no meio do caminho, no nosso percurso, nós precisamos ter muito cuidado em certos momentos. Porque nós somos muito levados àquilo que nós queremos, com nossos próprios desejos. Nós precisamos ter muito cuidado, porque em alguns momentos nós pensamos que o Senhor está no negócio, mas às vezes o Senhor não está no negócio. Lembra lá de Elias? O Senhor está no fogo, o Senhor está no vento, o Senhor está em alguma tempestade, o Senhor está em algum barulho, mas às vezes o Senhor não está em nenhum movimento que vai saltar os nossos olhos, porque nós queremos ver daquela forma. Não! O Senhor está lá na brisa, na voz mansa e suave. Nós precisamos ter cuidado para nós não sermos confundidos no meio do caminho, porque o diabo, ele também tem as suas estratégias. Era uma palavra muito dura, gente. Era uma palavra muito dura. Você está preparado para receber uma palavra dura para a sua vida? Você está preparado para ouvir Deus dizer para você que é hora de você mudar todo o seu pensamento, tudo aquilo que você conhece até agora, e você viver um novo tempo na presença de Deus? Você está preparado em ouvir uma palavra, mesmo que, olha, eu fui criado desde a minha mocidade, eu nasci no berço evangélico, eu sempre tive esse entendimento de que, foi Moisés que conduziu, eu sempre tive esse entendimento de que foi Moisés, né, que foi por meio de Moisés, não tem nada a ver com Jesus, eu estou contextualizando aquele momento ali. Olha, eu tenho conhecimento muito mais profundo, não é esse o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro?
Não é esse, qual é o crédito que esse homem tem para dizer que ele é o pão que desceu do céu? Era o pensamento do povo. Era o pensamento daqueles homens ali. Não é esse. Colocando Jesus lá embaixo. Colocando os seus entendimentos lá em cima. Colocando os seus próprios desejos acima do evangelho, daquela novidade que Jesus estava trazendo. No mesmo evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, Tomé, ele pergunta para Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé, ele é tido como incrédulo, né? Muitas vezes. Mas sabe de uma coisa? Nós temos medo de nos expor. Nós temos medo de buscar esse conhecimento. Ou você conhece, ou você deixa de conhecer. Ou você vai aos pés do Senhor e busca esse conhecimento da palavra para que o Senhor, o próprio Jesus, fale com você, ou você apenas vai ficar com dúvidas. Ele pergunta porque ele quer conhecer mais de Jesus. A resposta de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já parou para pensar que essa pergunta de Tomé, ela nos traz muitas respostas hoje? Essa resposta de Jesus, ela nos traz muito entendimento, porque um homem resolveu perguntar a Jesus. Muitos usam essa palavra para contextualizar, para formar sermões, mas existiu um homem que perguntou a Jesus. Um homem teve coragem de perguntar a Jesus: olha, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Não sabemos. Tomé, ele já viu vários milagres. Tomé, ele presenciou até esse momento vários movimentos que Jesus fez. Várias palavras que Jesus ele trouxe. Mas Moisés ainda tinha dúvidas. Tomé, ele tinha dúvidas. Mas ele não tinha medo, sabe, gente? Ele não tinha medo de ser confrontado. Ele não tinha medo da palavra que viria. Ele sabia que Jesus ele iria falar uma palavra para ele, que iria mexer com ele. Quando nós temos a nossa vida entregue para Deus, para Jesus, e nós buscamos a Ele constantemente, nós nos humilhamos, e nós perguntamos, às vezes perguntas que parecem óbvias, né? Mas quando Ele vem com a resposta, é uma resposta que entra, é uma resposta que entra, como a Bíblia fala, né? Entra nas juntas e medulas, entra lá no interior, onde o homem não consegue chegar. Eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou o caminho. Para a vida eterna, só existe um caminho. Existe um caminho que leva à perdição e à morte. Mas para a vida eterna, só existe um caminho. Nós estávamos conversando ontem aqui, fora, e nós entramos num assunto que é muito peculiar ao momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento crucial da humanidade, é crucial da humanidade. Não sei se você já parou para pensar e buscou tal conhecimento. Sabe que Jesus, quando ele veio naquela época, 2000 e poucos anos atrás, ele, os historiadores dizem que ele veio no momento exato. Ele precisava vir naquele momento. Foi o momento exato, porque tudo apontava, as profecias, tudo indicava que era aquele momento, era naquela ocasião
era naquele ano, era naquele contexto em que o povo vivia que Jesus iria nascer. Nós estamos vivendo hoje um momento crucial também da humanidade. E pouco as pessoas estão se importando na volta dele, de Jesus. Está muito próximo. Está muito próximo. É hora de decisão. É hora de nós entendermos que só existe um caminho para a vida eterna. A verdade só existe uma. Ou é verdade ou é mentira. Não existe, eu gostei, né? Ou foi mais ou menos. Não. Você lê alguma coisa, você ouve alguma coisa no YouTube lá, você tem mais ou menos, não tem mais ou menos. Ou é verdade ou é mentira. Ou é de Deus ou não é de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual o tipo de vida que nós estamos levando, gente? Qual o tipo de vida que nós estamos levando no contexto do Evangelho? Você já parou para se perguntar se você é um daqueles que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade? Chegarão dias que o Senhor lhe procurarão pessoas realmente que o adoram em espírito e em verdade. Será que nós estamos nesse conceito? Ou apenas nós estamos caminhando para ver Jesus, como aquele povo fez, atravessou, circuncidou ali, né, circulou, melhor dizendo, o rio, até chegar a Jesus, porque eles queriam apenas ouvir, eles queriam saciar a sua fome, o desejo de ouvir algo novo, mas não queriam seguir de fato. Era muito bom. Pô, que bom estar nesse lugar. Que bom estar, né, ouvir uma palavra. Que bom, né, ir na igreja, cantar louvores. Que bom. Que bom. E é bom mesmo. Nós precisamos estar nesse lugar, porque a manifestação de Deus, ela se manifesta no meio do povo. É isso mesmo. Nós precisamos realmente estar na igreja. A Bíblia nos fala que, né, o tabernáculo, ele se enchia e o povo ia lá para oferecer sacrifício, porque é necessário que o povo, ele congregue e participe, porque na congregação há a manifestação da presença de Deus. Mas o que nós queremos de verdade? Se Jesus voltar hoje, a gente ouve muito essa pergunta, né? Se Jesus voltar hoje, aonde nós estaremos? A Bíblia nos fala que Moisés, ele sobe ao monte, ele ora, ele fica no monte lá 40 dias e 40 noites, e Deus ele começa a revelar a Moisés. A Bíblia nos fala que o próprio Deus, com a sua própria mão, ele escreve as tábuas e entrega a Moisés. Vai lá, Moisés, porque o seu povo está se corrompendo. Depois de 40 dias. E Moisés, eu imagino Moisés, depois de ter recebido a palavra de Deus, né, sendo instruído por Deus, ouvindo as estratégias de Deus naquele monte, e aí no final, vai lá Moisés, porque o seu povo está se corrompendo, porque o povo está se corrompendo, e Moisés ele desce, quando ele desce, ele vê o povo adorando aquele bezerro. Você já se sentiu assim? Não só você que tem mas você também que tem um ministério, você que tem uma vida com Deus. Quantas vezes você, né, está ali buscando a Deus, e aí quando você desce, olha, eu vou descer, né, e eu vou ter um resultado, Deus ele vai vir sobre o povo, vai ser algo tremendo, e aí você, quando você olha, parece que Deus ele não está naquele negócio. Mas Deus tinha um contexto, eu não vou entrar nesse assunto, mas Deus, ele estava ali, levando ao povo ali, né, ao entendimento. E a Bíblia nos fala que Moisés, ele desce, quando ele desce, ele vê o povo, ele quebra as tábuas,
E Moisés, ele coloca ali um basta. E ele pergunta ao povo, olha, quem está comigo, quem realmente quer seguir comigo, vem para esse lado aqui. Quem não quer, vai para o outro lado, porque não existe alternativas. Não, ou existe até alternativas, mas o caminho para a terra prometida é um. O caminho para continuar seguindo a presença de Deus é um só. E o povo, muitos do povo, decidiram seguir, né, os seus próprios desejos, mesmo vivendo milagres, mesmo recebendo o pão que Deus ele enviava todo dia, mesmo recebendo aquele maná, mesmo vendo milagres extraordinários, a água brotando de uma rocha, mesmo vendo todo o contexto da libertação do povo de Israel, mesmo vendo tudo isso, o povo decidiu. Isso é muito comum, mas não deveria ser na nossa vida. Porque a nossa mente se esvazia muito fácil. Nós caminhamos e facilmente nós esquecemos de tudo aquilo que nós vivemos em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos o tempo todo trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque nós precisamos realmente o tempo todo trabalhar isso na nossa mente, porque nós esquecemos. Nós esquecemos, no processo nós esquecemos. Quantas vezes Deus, Ele opera milagre na sua vida e você não percebe que no meio do caminho Ele está trabalhando na sua vida e lá na frente você vai olhar e vai ser, realmente Deus Ele fez algo na minha vida, mas precisou você passar por tudo aquilo ali. Moisés, ele desce, né, há uma decisão, há um momento crucial do povo. Moisés, ele sobe novamente ao monte. Agora, a Bíblia nos fala que o próprio Moisés escreve, mas dentre as subidas de Moisés ao monte, algo que aconteceu que foi muito interessante é que o povo, né, a Bíblia nos fala que Deus já estava cansado daquele povo, aquele povo obstinado, que não queria seguir, o povo que não entendia quantas vezes Deus ele ia lá e falava a mesma coisa. Ele lá ia falava a mesma coisa. Olha, esse é o caminho, mas o povo queria um outro caminho, existia um desejo, e esse desejo, ele é persistente na nossa vida. A gente olha para o povo de Israel e a gente critica o povo, mas nós somos muito parecidos. E a Bíblia nos fala que Moisés, vamos abrir, você pode abrir comigo aí? Êxodo capítulo 33. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Vocês entenderam? Entenderam a profundidade daquilo que Moisés está falando agora? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Porque Moisés, assim como Pedro lá na frente, ele entende que sem a presença de Deus, sem Deus estar num caminho ao lado, se Deus não estiver à frente das batalhas, não adianta. Não adianta, se você sair em uma batalha sem Deus, você vai perder. Se você decidir, olha, eu vou, você vai perder, meu irmão. Você não vai conquistar. Se Deus ele não tiver num contexto, se Deus ele não criar as estratégias que você precisa para aquela batalha, não vá. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Porque Davi, ele não saía em nenhuma batalha que ele ia se Deus não permitisse. Em todas as batalhas, ele perguntava, Senhor, eu posso ir para essa batalha? Se o Senhor ele falasse, não, meu filho, não vá, ele não ia. Se o Senhor vá, porque eu já entreguei os inimigos nas suas mãos, ele ia. Porque ele entendia que sem Deus é impossível vencer qualquer batalha. Sem Deus é impossível. Se você decide caminhar sem Deus, é impossível. Se você decide caminhar
sem ter uma vida de santidade com Deus, é impossível você ver a glória de Deus. Se você decide ir na caminhada sem estar pautado na palavra de Deus, caminhando segundo a palavra de Deus, é impossível você entrar no reino de Deus. Dentro do contexto que nós estamos vivendo, de guerra, de batalhas, de lutas espirituais, você precisa estar inserido no contexto de Deus. Já estou terminando, gente. Moisés, ele queria a presença de Deus. E hoje, o que nós queremos? E hoje, aonde nós estamos entregando e colocando as nossas forças?